quero também agradecer esta noite pela minha rica oportunidade, da qual o Senhor tem nos dado. Quero louvar a Deus porque Ele abençoou e nos tem dado o privilégio de nos reunir mais uma vez para junto engrandecer a Ele, que é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém? A palavra de Deus vai nos dizer assim, aleluia, Lucas, capítulo 22, e o seu versículo 24. E estando em grande, e estando em agonia, orava mais intensa. E aconteceu que o seu suor tornou-se em gotas de sangue, e caiu sobre a terra. Aleluia. Mateus 27, a partir do seu versículo 45, que vai dizer assim, na minha Bíblia tem o tema por a morte de Jesus, aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: e desde a hora sexta até a hora nona houve treva sobre toda a terra, pois voltava da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E algum dos que ali estavam ouvindo isto disse: Ele clama por Elias. E logo um deles correu e a bucha ponta de uma vara e um camiso, e deu-lhe beber. Aos outros, porém, disse: Deixa e veja se Elias vem salvar. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário rasgou em duas partes, do alto a baixo, e tremeram a terra, fendeu-se as rochas. Aleluia. A igreja pode se assentar. Quero louvar a Deus nessa noite, porque até aqui o Senhor tem nos concedido esta rica oportunidade de poder presenciar mais uma vez o rosto de cada um dos irmãos que aqui está, o rosto de cada um que veio para poder receber algo de Deus, para poder entregar-se a Deus algo nesta noite. Eu quero dizer para a amada igreja que o poder da oração move sobre as nossas vidas, que o poder da oração move o universo, e sem oração é impossível nós ver a glória de Deus. Sem oração é impossível nós viver na presença de Deus, que a palavra de Deus vai nos dizer em tempos extintos, a qual a oração mudou momentos cativos de pessoas na antiga aliança. E nós vemos nos nossos dias atuais que ainda através da palavra, através da oração, Deus ainda opera milagre e tem mudado a situação de vida de cada um daqueles que tem assim buscado, de cada um daqueles que tem se posicionado a orar perante a Ele, de cada um que tem se colocado em prontidão, em falar com Deus. Deus não tem nos deixado só, Deus não tem nos abandonado, e de maneira nenhuma Deus tem desistido de cada um de nós. E que eu acho bastante interessante, porque a Bíblia vai nos mostrar profundamente a diferença para de quem ora, para de quem não ora. Se nós vamos reparar, eu preparei 3 pontos na antiga aliança, da qual nós vemos obstáculos na vida de pessoas, a qual venceram através dos seus braços. Pessoas que teve batalhas vencidas porque lutou com as suas próprias mãos. A Bíblia não relatou realmente que eles estavam em oração neste momento, mas a Bíblia vai falar que a mesma pessoa, que outra pessoa venceu porque tinha orado. Pessoas que lutaram com as suas mãos para poder sobreviver. Pessoas que simplesmente dobravam seus joelhos e oravam. E prevaleceu a oração sem precisar mover apenas um dedo, mas venceu. Aleluia, louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus vai nos dizer, lá em Juízes, no seu capítulo 14, seu versículo 8, aleluia, que Sansão, ele passando por uma estrada, ele vai ver uma carcaça de um leão, mas aquele leão foi o próprio Sansão que venceu ele, matando com as suas próprias mãos. E a Bíblia, até aqui nós vamos ver que ali Sansão não orava a Deus ainda, ele não tinha buscado a presença de Deus em oração, mas para que ele vencesse aquele ali, ele teve que usar as suas próprias mãos para poder vencê-lo, aquela batalha com aquele leão. E nós vamos observar mais à frente, nós vamos ver
que em 1 Samuel, no seu capítulo 17, a partir do seu versículo 36, Davi vai dizer para Saul que ele tinha matado um leão e um urso. Até ali Davi ainda não tinha se apresentado perante a Deus em oração. Aleluia. E aí nós vamos agora para Daniel, no seu capítulo 6. Nós vamos olhar e vai ver que a partir do seu versículo 16 vai falar que Daniel, ele foi lançado em uma cova de leões. E nós não vai ver em momento algum a Bíblia dizer que Daniel precisou lutar com aqueles leões para poder sobreviver. Porque Daniel, ele mantinha uma vida de oração, porque Daniel, ele tinha orado antes a Deus. Então, por isso, quem ora, o seu adversário não tem poder sobre a sua vida. Aqueles que mantêm sua vida debaixo de uma oração, vai ter condições de poder vencer aquilo que vai vir adiante de vós, para poder assim vencer. Para poder passar por um obstáculo da qual vai aparecer diante da sua vida. Quando nós estivermos com nossos joelhos dobrados orando, quando nós lembrarmos dos momentos de dificuldade, de agonia, nós vamos ver que quando tudo vai ser resolvido através de uma simples oração. Simplesmente, nós vamos ver ali que Daniel foi lançado naquela cova. Eu creio que a igreja conhece essa história, e eu creio que, em momento algum leão quis afligir sobre Daniel. Porque Daniel, ele estava debaixo da graça de Deus. Daniel estava debaixo da mão do Senhor. Como poderia aquele que era mais forte do que a sua matéria tocá-lo naquele que estava sendo, aleluia, debaixo da mão do Criador? Ninguém pode te tocar se você estiver tendo uma vida contínua com Deus. E nós vamos ver, aleluia, nesses últimos dias agora, que todos os domingos está falando sobre vida com Deus, sobre Espírito, sobre Pai, sobre Filho, aleluia. E grande é esse mover, que eu creio que Deus tenha feito na vida daqueles que observam aquilo que tem sido falado. E nós vemos que aqueles que têm anunciado cada manhã, aqui na lição bíblica dominical, têm falado algo, e nós sempre temos aproveitado grandes coisas. Porque Deus tem falado na vida de cada um daqueles, através dos lábios de cada um daqueles que estão falando, trazendo aqui. Muitas das vezes nós olhamos e pensamos assim: por que eu vou estar ouvindo mensagens de pessoas que têm um cargo eclesiástico mais baixo do que o meu? Mas eu quero dizer para cada um dos irmãos: aquele que Deus levanta para poder estar administrando aqui na frente, aleluia, louvado seja o teu santo nome, é porque Deus tem visto que sobre a vida dele tem algo diferenciado. Deus vê que sobre a vida dele, ele pode fazer aquilo que Deus tem mandado. Aleluia. Então não se intimida se algum dia Deus te chamar você para poder fazer alguma coisa, para poder estar pregando, para poder estar falando dele. Porque no momento oportuno, sempre Deus vai estar botando sobre os seus lábios palavras. Deus sempre vai estar colocando sobre a sua boca saída nas armadilhas do adversário que vai colocar sobre a voz. E não deixe de maneira alguma acreditar que você é capaz. Porque antes que você chegasse até aqui, alguém já dobrou os joelhos para orar por você. Antes que você se apresentasse até aqui, lembra-se que Jesus um dia orou por você. E quando você pensar que você não pode passar porque a ansiedade tem tomado de conta da sua vida, lembra-se que Jesus, no seu momento de agonia, ele orava e falava com o Pai. Ele buscava a presença daquele que era o seu enviado, a presença daquele que estava com ele desde o princípio. E lembra que dentro de você, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor soprou sobre vós o fôlego de vida. E dentro de você, você tem o Espírito Santo. Agora você imagina, você tem algo maior do que aquele que se colocou para pronunciar diante de Deus naquele dia. Quando Jesus estava naquele local orando, naquele momento, ele falou assim: Pai, a minha alma está profundamente angustiada. Não era isso que Jesus falou? Mas se nós formos observar mais embaixo, a palavra de Deus vai nos dizer que o anjo do Senhor veio e o confortou. Agora você imagina, veio-se um mensageiro para confortar o próprio Criador. E agora você imagina algo que ele já sabia que iria acontecer mais adiante sobre a sua vida. Agora você imagina tudo isso. Agora você imagina você hoje, pensando: Deus, amanhã
eu tenho que enfrentar uma grande batalha. E o que eu posso fazer para vencer essa batalha? Deus, eu te peço que assim o Senhor possa enviar o seu anjo para ir adiante de mim, para poder assim, que eu possa vencer essa batalha. Aí nós olhamos agora para João e vemos que o Senhor fala bem assim, que Ele enviaria um consolador para nos consolar. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas você conhece Ele. Você sabe por quê? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos morada, templo do Espírito Santo. Então tudo que você precisar, comece a lembrar daquilo que Jesus passou. Comece a imaginar, se põe você, aleluia, no lugar do Criador agora. Coloca você no lugar de Jesus ali, interrogando por você, pedindo para que Deus pudesse tirar ele daquele momento. Porque era difícil ele passar por aquilo ali. Será por que Jesus precisou passar por aquilo ali? Agora você imagina quantas vezes você passa aí pelas ruas. Quantas pessoas que já esteve diante desse altar aqui, aleluia, administrando mensagem, cantando. E muitas das vezes agora, ele não suportou a fadiga do mundo. Ele não conseguiu suportar as aflições que passaram por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Aí nós contemplamos aquelas pessoas que estão lá fora, muitas das vezes quando nós estamos levando o Evangelho até eles, nós passamos por pessoas que são drogados. Quando você anuncia Jesus Cristo, eles começam a lembrar do momento que eles aqui passaram. Eles começam a lembrar de momento que eles esteve na presença do Pai. Eles começam a lembrar talvez daqueles momentos que Jesus estava sendo crucificado por amor a ele. Muitos deles pedem, ora por mim, porque eu não consigo me levantar mais. Muitas das vezes você está conversando com aqueles que são alcoolizados, eles falam, um dia eu estive lá também, mas eu não tenho força para voltar. Agora você imagina tudo isso agora. Agora você imagina quando Jesus estava ali em cima daquela cruz, quando ele clamava ali, aqueles que estavam ao seu redor falaram assim, ó, vê se Elias vem, aleluia, o salvar. Agora você imagina aqueles líderes da lei daquele tempo. Imagina aquelas pessoas que apresentavam, aleluia, as figuras simbólicas do Evangelho. Aqueles que levavam adiante aquilo que Moisés tinha ensinado. Aquilo que eles carregavam desde o início da sua fuga do Egito. Ninguém quis dar crédito a Deus. Agora você imagina que aquele centurião também não pode ser o mesmo centurião, aleluia, que Jesus ressuscitou a sua filha, que Jesus trouxe vida para ela de novo. Pessoas que muitas das vezes não estão dando crédito nessa palavra. Pessoas que muitas das vezes estão deixando de lado a cruz. Pessoas que muitas das vezes estão deixando de lado de acreditar naquilo do qual o Senhor passou por ele. E que eu acho bastante interessante que a Bíblia vai falar poucas vezes que Jesus orou por alguma coisa. Porque antes dele fazer, ele orava. Porque quando nós vemos que quando Pedro está afundando, Jesus está vindo já da oração. Aleluia. Se não me falha a memória, Jesus orou, acho que foi na primeira multiplicação dos pães, que ele disse que ele ergueu os olhos para o céu e deu graça. E na ressurreição de Lázaro. Porque quando ele chega, aleluia, no cego, uma certa vez, ele cospe e faz um lodo no chão. E passa sobre os seus olhos e manda que ele vai lavar no tanque. E ele foi lá e lavou. No leproso, ele fala, quer ser limpo? Ele simplesmente, ele já não está mais pedindo. Agora vamos para a palavra naquilo que é falado dentro, aleluia, das nossas igrejas. Alguns irmãos aqui vai se lembrar que uma certa vez, nós estávamos num culto de ensino ali na sede. E o pastor João uma vez pregou, dizendo que você só saca dinheiro no banco se você tiver crédito. Se você tiver
depósito lá. Se você não tiver, não tem como você sacar nada. Porque você só tem aquilo que é seu. Se você não ora, você não tem crédito com Deus. Se você não medita nessa palavra, você não tem crédito com o céu. Como o céu vai abrir as portas para você? Se você não tem intimidade com aquele que é o seu Criador. Da mesma forma, é no seu emprego. Se você não tiver confiança do seu patrão, ele não vai te dar oportunidade. Começa a buscar diante de Deus a intimidade com o Pai. Começa a buscar a intimidade com o Pai, para que assim você vai conseguir vencer aquilo que vai vir sobre a sua vida. E você sabe qual é o maior foco dessa mensagem? Não é porque Jesus está clamando, dizendo: Pai, se possível, passa de mim. Não é porque Jesus ordenou que os demônios saíssem sobre o gadareno sem precisar fazer uma oração e ele foi liberto. Não é porque Jesus multiplicou pães. Mas é que se você for olhar dentro da palavra, o título da mensagem vai dizer: a morte de Jesus. Mas quando nós vamos olhar dentro da mensagem, a palavra vai dizer assim, e Jesus expirou e se entregou ao Espírito. Ele confiou totalmente no Pai. Ele confiou totalmente a sua vida. Ele entregou o Espírito a quem é de direito, que é a Deus, que é a Ele próprio. Nem mesmo a morte teve poder. Nem mesmo a morte teve condições de tocar em Cristo. Porque Ele não morreu, Ele se entregou ao Espírito. A Bíblia você não vai ver nenhum versículo escrito que Jesus morreu, mas que Ele se entregou ao Espírito. E assim nós possamos fazer no decorrer dessa semana. Sermos dependentes do Criador. Voltar à origem do Pai. E buscar a Deus novamente. Dar continuamente aquilo que já está plantado dentro do nosso coração. E que de maneira nenhuma nós possamos perder o foco da cruz. E que a cruz não possa ser o nosso fim, mas o início de uma nova vida. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.